Olá, bom dia pessoal das minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, né? Graças a Deus, pessoal, agradecer vocês porque eu vi que a visualização aumentou aí de um dias para cá, né? Não tem nem muitos dias que a visualização aumentou, né? Mas também aumenta a responsabilidade de algumas pessoas próximas de mim que estão assistindo meus vídeos. Eu estou respondendo pergunta, aconselhando, sabe? Porque meus vídeos, pessoal, é como é? Eu sempre falo aqui, uma doação de energia. Mas tem conhecimento, que esses conhecimentos vai expandir a sua consciência. E o que vai acontecer se você expandir a consciência? Você vai sair do nível primário de consciência, que eu falei no outro vídeo que o nível primário é o quê? É você ir levantar, lavar o rosto, ir no banheiro, cagar, mijar, entende? Fazer as coisas normal. A seu nível de consciência está funcionando nesse nível da 3D. Mas se você assiste meus vídeos aqui que tem uma conotação de uma coisa intangível, uma coisa que não pode mensurar, que é o mundo espiritual, você vai fazer uma linkagem com esse mundo. Então sua consciência expande e o que é que acontece? Você passa para o outro nível, que é o segundo nível da consciência, que aí você já passa também para a quarta dimensão. E acontece o que nessa quarta dimensão, nesse segundo nível? Você tem uma interação com o mundo espiritual, entende? Você vai abrir a sua visão espiritual, você pode ter saída do corpo, sonho lúcido, você pode sentir as energias, você pode ver os espíritos, entende? Então, nesse grau de consciência, você vai experimentar isso. E muitas pessoas têm experimentado os que estão assistindo meu vídeo. As pessoas próximas comigo estão me dando feedback, como a irmã que assiste meus vídeos, né? Ela teve essa projeção astral, que ela foi para o mundo astral e viu lá que tinha um ser lá parecendo aquele desenho do Bob Esponja, todo assim, aquela. E que tentava chegar à família dela, mas só que ela disse que viu que tinha uma barreira invisível que esse ser não passava para pegar a família dela, né? Então, é uma experiência, ela disse que ficou toda assustada, né? Porque nunca tinha acontecido isso com ela. E ela é do conceito religioso, né? Evangélico. Muito tempo ela não tinha essa experiência. Por quê? Estava no nível primário. Mas quando você vai assistindo meus vídeos, sabe? Você pode assistir um vídeo só, já coloca a pulga atrás na orelha. Meu vídeo são assim. Aí se você continua assistindo outros vídeos, vários vídeos, você vai ter um relacionamento com coisas espirituais. E você pode ter sonho lúcido, saída do corpo, sabe? As pessoas mais próximas que estão assistindo meu vídeo têm relatado isso para mim, sabe? Então é por isso que eu venho falar aqui. Vocês que estão assistindo aí, as escondidas, né? Porque eu vejo que aumentou as visualizações, mas não tem pessoas se comunicando comigo, sabe? Não sei se elas estão entendendo o que é que está acontecendo, porque também deve ter pessoas de outras religiões, outros grupos religiosos que não quer
ser descobrido que estão assistindo meus vídeos, né? Que eu fiquei sabendo que tem pastor até que tá proibindo meus vídeos aí, de assistir meus vídeos. Então ela não quer descobrir, ela tá assistindo. E essas coisas podem acontecer com ela. Saída do corpo pode acontecer e ela não conseguir entender isso. Entende? É por isso que eu digo, entre em contato comigo, relate as coisas e tal, para que eu oriente você nessa situação. Entendeu? Porque são experiências do espírito. A gente somos consciência, somos espírito. Então, o espírito ele vai ter relacionamento no mundo espiritual. Entende? E quando você está com um pensamento primário, da consciência primária, que é só pensa que é aqui, aí não está acostumado a isso, aí toma susto. Foi igual a irmã. Mas depois ela vai acostumar que isso vai acontecer várias vezes na vida dela. Entende, irmão? É isso que eu quero falar, porque tem muita visualização. Eu não sei são essas pessoas que estão assistindo e às vezes não quer se identificar. Mas eu estou já advertindo aqui que pode acontecer isso com vocês. Vocês terem visão espirituais, saírem do corpo, sonho lúcido, ter essas coisas, entendeu? E vocês são de outros grupos, como é que vocês vão entender isso? Você vai falar com o seu pastor, com o seu líder, vai dizer isso é coisa do demônio, isso é coisa do diabo, meu Deus, pare com isso, tal. E aí você vai dizer que foi assistindo meu vídeo, aí que ele não vai querer mesmo que você assista meu vídeo. Entende? Eu tô aqui falando sobre isso para despertar você, entender que pode acontecer isso, porque já tem muitas pessoas acontecendo isso, mas graças a Deus são pessoas próximas que estão se comunicando comigo e eu estou orientando que isso é uma coisa natural da nossa consciência, do nosso espírito que acontece. A saída do corpo é natural, a gente sai. Agora, se sai vendo o mundo espiritual, aí é com esse aumento da consciência, entende? Que permite que você veja coisa no mundo espiritual. Tá certo, pessoal? Então, depois de uma introdução dessa, de um aviso desse, vamos aqui o nosso estudo, que eu vou falar também sobre uma coisa que é isso aí, ó. Tem a ver com essas coisas também, que é a sombra. Eu falei lá no outro vídeo que o cidadão ele falou que a gente tenha que trabalhar as nossas sombras, né? Que é um conceito de Carl Jung, do psicanalista, né? Que trouxe esse conceito da sombra. Que nós temos uma parte que somos sombra, que que todas aquelas coisas que a gente recalca para o inconsciente. Entende? Isso no conceito de Carl Jung. Nós vamos dar uma lida aqui sobre isso e aí eu vou fazer a linkagem com a Bíblia e coisas espirituais, porque aqui tem coisas espirituais também. Entende, pessoal? Então sempre faço isso, tá? Graças a Deus, é domingo hoje, né? Mas temos estudo, pessoal. Não para. Quem é espiritual não existe tempo, não existe época, não existe. Você está no mundo atemporal, entende? Não existe tempo para a nossa consciência. Mas a gente aqui está nessa dimensão, é domingo hoje, né? Mas vamos estudar aqui nossos conceitos. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o quê? O que é a nossa sombra? O que é esse negócio de nossa sombra que Carl Jung está falando? Aí eu vim aqui no conceito, né? Ele diz assim: as sombras são parte de nós mesmos, que estão escondidas em nosso inconsciente. Tá vendo? Está lá no nosso consciente.
É uma parte. Então, se está no consciente, pessoal, o que é? São energias. Mas é tida como uma energia negativa, que a gente não quer muito lidar com essa energia. Mas faz parte da nossa concepção humana. Então, está na gente. Entende? Aí o que é que ele fala mais? Muitas vezes, por seres considerados socialmente inaceitável, ou às vezes ou vergonhoso, essa parte pode incluir traumas, desejo reprimido, medo e emoções negativas que tentamos esconder de nós mesmos e dos outros. Você está vendo o que é isso? Por quê? Se tem medo, desejo, emoções, né, negativas, é o que? Vem da emoção. E a gente já estudou lá o que é a alma. Essa emoção, essas coisas vêm da alma. Então, são a parte da nossa alma. É por isso que diz assim, tem uma frase que diz, é a alma escura, que é a sombra, né? Tem uma alma mais brilhosa, né? Você vê como as pessoas inventam. Mas tem sentido de verdade nisso, pessoal. Não é inventado. Às vezes é o que a pessoa, a consciência da pessoa está falando. A pessoa tem uma alma escura. Você já viu esse ditado das pessoas falar? Então, é uma parte dessa alma que está no inconsciente, sabe? Que são coisa inaceitável, vergonhoso. Essa parte pode incluir traumas, aí ó, traumas, que a gente recalca os traumas, né? Desejos reprimidos, vários tipos de desejo, tanto sexual como vários outros. Medos, né? A gente tem o nosso medos interno. Nós temos que enfrentar tudo isso, entende? Para que a gente trabalhe todas essas energias, que são energias aqui. Emoções negativas, aquela emoção que não foi, trouxe muito mal para a gente, entende? Que tentamos esconder, a gente quer esconder da gente, essa coisa que existe na gente. E dos outros, a gente quer esconder isso, porque às vezes é inaceitável, é vergonhoso, né? Socialmente, como ele falou aqui, essas coisas que estão dentro da gente, essas energias, que também não são boas, mas é o quê? Precisamos equilibrar essa energia. Não é que vai sair. Você não viu que o apóstolo Paulo diz, é o pecado que habita em mim, é o mal que habita em mim. Ele falando, são essas sombras, são a sombra dele. O mal que habita em mim, aí o que eu quero fazer, o bem não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Aí digo, não, aí então não faço eu, mas é o pecado que habita em mim. Ele disse que essas sombras, essas coisas inconscientes, é o pecado que habita, né? Entende? Então aí, e o que é que ele fala mais aqui? O problema com a sombra é que, embora tentamos negá-la, ela continua a nos influenciar e afetar nosso pensamento, emoção e comportamento. Tá vendo? Não adianta negar. Foi o que aconteceu lá com o apóstolo Paulo. Quem estava percebendo aquilo era a consciência dele, estava percebendo aquelas emoções, aquelas coisas que ele não queria fazer, mas ele fazia. Às vezes a gente somos inclinado, é uma força inconsciente, é por isso que diz que porque vem lá da inconsciência, é uma força. Força é o quê? Energia, né? Então é por isso que a gente tem que trabalhar as energias, pessoal.
Você está vendo como é importante trabalhar as energias? Porque todos nós temos, e não adianta negar. Não, eu sou santinho, não. Isso não está em mim. Não adianta fazer isso, pessoal. Você tem que trabalhar isso. Temos isso. Temos. Não tem como escapar. E temos que linkar com a espiritualidade para ter uma energia mais forte que, como é que se diz, equilibre essas energias também, que está na gente. Entende? É isso que ele fala. Porque, por mais que você negá-las, ela continua a nos influenciar e afetar nosso pensamento. Aí, ó, vai afetar o pensamento. As emoções, afeta. E o comportamento, aí passa para o comportamento. Né? Você se comporta de um jeito. E às vezes não é aceitável na sociedade ou para muitas pessoas, né? Então, acontece isso. Quando, aí ele fala, né? Quando não somos capazes de enfrentar nossas sombras, aí, ó, tem que enfrentar e trabalhar para melhorá-la, melhorar, melhorar, podemos acabar agindo de forma impulsiva ou fazendo escolha ruim para nós mesmos e nossos relacionamentos. Tá vendo? Você tem que enfrentar esses medos, essas coisas de frente e trabalhar ela. Entende? Ele vai falar aqui como a gente tem que trabalhar. E eu vou dar também meu pitaco em cima com um olhar espiritual, entendeu? Ele diz que você tem que trabalhar para melhorar isso, para equilibrar essas energias inconscientes, né? Que é designada aqui por Carl Jung como sombras. São a nossa sombra, o lado escuro da alma, sabe? Tem um lado bom da alma também? Tem. Mas tem um lado escuro também da nossa alma. Entende? Então, aí o que é que ele fala mais? As sombras, ele fala, as sombras podem se manifestar de diversas maneiras e diversas situações. Aí ele fala, como? No relacionamento. Aí ele fala, né, no relacionamento, essa força inconsciente pode se manifestar no relacionamento que a gente tem. Quando projetamos nossas emoções negativas ou comportamento indesejável. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Exemplo, se uma pessoa é insegura em relação à sua aparência física, aí, ó, ele diz a pessoa é insegura, né? Na sua aparência física, não se acha bonita, fica se achando horrível, né? Tem essas coisas. Ele diz assim, ela pode projetar essa insegurança em seu parceiro, tornando-se controladora ou ciumenta. Aí, ó. Às vezes a pessoa que quer controlar o outro, seu parceiro, ou qualquer outra pessoa quer controlar a pessoa demais e ciumenta, com aquele ciúme exagerado, ela tá o quê? Projetando coisa que existe lá na sombra dela. Coisas inconscientes, que é o quê? Que ela tem segurança de perder aquela pessoa, porque ela não se sente bonita, ela acha que a pessoa não aceita ela, não ama ela, entende? Então passa isso e vem essa insegurança lá do inconsciente da sombra. E ela joga na outra pessoa, entende? Esses pensamentos negativos. Ele também fala na tomada de decisão. Então, o que? Ele fala que a sombra se manifesta no relacionamento
e na tomada de decisão também. O que é que ele fala? Nossa sombra pode influenciar na forma como tomamos decisões. Ela pode influenciar a gente, coisas inconscientes. Ele vai dar um exemplo aqui. Exemplo. Se uma pessoa tem medo profundo de fracassar, ela pode evitar tomar decisões que possam levar a situações de risco. Entende? E perde a oportunidade de crescimento pessoal. Então, são medo lá no profundo, medos inconscientes, que ela tem medo de fracassar. Isso acontece muito com o músico, pessoas que vai falar em público, coisas assim, sabe? O medo bate na pessoa, o que é que as pessoas... Então ela tem medo de chegar lá, não dar certo, fracassar, tal, de acontecer alguma coisa. Ela tem que vencer esse medo. Por quê? Ela pode evitar tomar decisão. Aí ela evita de tomar decisão, de fazer aquela coisa, né? E aí o quê? Ela perde a oportunidade de crescimento pessoal. Porque se ela enfrenta aquele medo e vai lá, faz, por mais que não dê certo, todo mundo está aprendendo aqui, ninguém sabe de tudo. Todo mundo está no escuro, tá com a bengala na mão, tá tateando as coisas. Sabe? Igual a criança. Tá aprendendo. A criança, quando quer aprender a caminhar, você não vê lá, vai, engatia, levanta, cai de novo, vai, levanta, até conseguir andar, até conseguir o equilíbrio dela. Porque o equilíbrio está dentro ali dela, a consciência dela vai começando a dar o equilíbrio nela, ó. Se equilibra aí, pega aí, vai, sabe? A inteligência da consciência já faz aquilo. Então a criança aí, ela aí quando aprende, pronto, pegou o ritmo. É a mesma coisa, pessoal. A gente está aqui para fazer as coisas, mas isso acontece com muitas pessoas que têm esse medo, e é um medo profundo que vem do inconsciente, que ele diz aqui, que é o medo de fracassar. Isso acontece muito com músicos, né? Pessoas que vai dar palestra, pessoas que vai teatros, pessoas que vai falar em público assim grande. Isso acontece muito, o medo, a aflição, a pessoa, e às vezes a pessoa não faz. Aí o quê? Ela perde a oportunidade de crescer ali. Porque ela enfrentou. Porque quando. Olha aqui, quando eu. Para gravar o vídeo. Eu fiquei com receio. Com medo ali querendo me dominar. Mas eu fui aqui, enfrentei. Gravei o primeiro, gravei o segundo. Agora eu já estou gravando já o centésimo. Eu acho que já tem mais de 100 vídeos aí. Então, esse medo já não me incomoda mais. Ele está aqui? Ele está. Mas ele me domina? Não me domina mais. Mas no começo lá, ele estava querendo me dominar. Entende, pessoal? A gente precisa vencer essas coisas inconscientes que vêm da nossa sombra. São energias que vêm lá do inconsciente. E a gente precisa, como é que se diz? Vencer esse medo. Porque aí vem aquela coisa no seu ouvido. Ah, você não é capaz, você vai fracassar, rapaz. Você não tem capacidade. Você aí, ó, você não tem recurso, você é pobre aí, mora aí na comunidade aí de Santa Cruz. Você acha que você vai conseguir fazer isso? Você acha que não passou esses pensamentos na minha cabeça? Entende, pessoal? Entende porque a gente tem que enfrentar o medo? Passou tudo isso na minha cabeça. Mas eu tive que enfrentar o medo aqui. Eu enfrentei o medo. Agora, os vídeos estão ajudando as pessoas? Estão. E a espiritualidade estava me cutucando, tirando meu sono para eu fazer isso. Mas eu estava com medo. E ele me impulsionou para que eu enfrentasse esse medo. Graças a Deus, o medo está aqui.
tá dentro de mim, mas ele não domina mais esse medo, sabe? É, posso errar, por exemplo, igual como eu errei aí o versículo que eu falei ontem, eu falei 2 Timóteo 17, era 2 Timóteo 1:7. Eu falei o versículo ontem. Eu errei, mas tudo bem, o versículo lá eu falei corretamente. As pessoas entenderam. Sabe, pessoal? Porque a gente é assim. A gente aqui é humano, a gente pode errar a qualquer momento. Sabe? Não podemos deixar que esse medo nos domine. E isso acontece muito com músico, pessoas que vai. Eu lembro da primeira vez que eu fui tocar ao público assim, muita gente, minhas pernas tremeu, eu tinha um medo muito grande, a ansiedade, o negócio vinha na boca, entende? É isso que ele fala aqui, ó, que essas forças podem interferir na tomada de decisão da gente. Influencia. Por causa do quê? Por causa desse medo profundo de fracassar. Entende, pessoal? E a gente tem que vencer esse medo. Ele diz também que influencia no momento de estresse. No momento de estresse, quando a pessoa está estressada. É por isso que uma coisa para equilibrar o estresse é meditação. Eu sempre falo aqui para as irmãs que mandam mensagem para mim no meu WhatsApp que elas meditem, tenham uma vida mais assim sossegada, para que o estresse não tome conta dela. Porque o que é que acontece? Em situação de estresse ou pressão, nossa sombra pode se manifestar. Aí, ó, tá vendo? De maneira imprevisível. Isso pode incluir explosões. Pronto. A pessoa explode, né? Porque e aí vem o quê? Quando a pessoa explode, só vem dessa sombra escura, dessa parte dessa alma escura que as pessoas colocam para fora. Aí, ó, inclui explosões emocionais, precipita, precipita, como é? Precipita, precipitando, impulsivo ou decisões precipitadas. Comportamento impulsivo, comportamento impulsivo ou decisão precipitada. Então, por isso que a gente tem que controlar o nosso estresse, a pressão, todas essas coisas. Por quê? Porque senão a sombra vai aproveitar aquela situação. É por isso que diz, eu acho que a maioria dos evangélicos diz que essa sombra é do mal, é coisa. Não, pessoal, é da gente, que a gente tem que controlar a energia. Você não viu até o apóstolo Paulo ter essa situação também? Ele perceber, a consciência dele perceber essas emoções que vinham, essas forças inconscientes, o que ele disse que era o pecado. Porque ele tinha um pensamento religioso daquela época, ele viu que essas forças, aí ele disse, isso é um pecado que habita em mim. É um pecado, entende? Então, muitas pessoas dizem que essa sombra é o pecado que habita nela, né? Aí o que é que ele fala mais aqui? Pode se manifestar na saúde física. Essa sombra pode se manifestar na saúde física. Por quê, pessoal? Se você não trabalha essa sua sombra, essas suas energias que estão no consciente, ela vai vir com tanta força que você aí vai recalcar, e quando recalca vai jogar para onde? Vai jogar para o corpo. Aí vai atingir o corpo físico. Aí você vai ter problemas físicos e emocionais também. Entende? Porque a energia é forte e você não está trabalhando a energia, ele vai ter que lançar para alguma coisa. A consciência,
para não ser afetada por essa energia, que às vezes é negativa, ela vai pegar e lançar para o corpo. O corpo se torna um amortecedor dessa energia. Entende? E é isso que acontece. E é o que a psicanálise fala, que é o quê? Você está somatizando. Somatizando o quê? Coisas espirituais, coisas do seu inconsciente para a parte física do seu corpo. Entende, pessoal? Isso acontece. É o que ele fala aqui, ó. Na saúde física. Ele diz que se manifesta também a sombra na saúde física. Quando não trabalhando nossa sombra, podemos acabar sofrendo de doença física relacionada ao estresse ou à tensão emocional. Além disso, quando negamos nossas emoções, podemos acabar recorrendo a comportamento não saudável para lidar com nosso sentimento e com o excesso de consumo de álcool e o excesso de comer e o excesso de consumir álcool em excesso. Você está vendo? E que vai afetar a nossa saúde física. Entende? Ele fala aqui, quando não trabalhamos a nossa sombra, podemos acabar sofrendo de doença física, que está relacionada, ele diz, ao estresse e à tensão. Isso aconteceu comigo, pessoal. Eu tinha compulsão. Por isso que quando eu comecei a meditar, essa compulsão alimentar parou mais. Que é também intensificada pelos espíritos do umbral. Porque você está descontrolado, você tem o descontrole da energia, que são da nossa sombra, a gente está sofrendo, está estressado, está com tensão, mexe com o nosso emocional, o que é que a gente faz? Vai descontar na comida. Outros vão descontar na bebida ou em drogas, sabe? Então é isso que acontece quando você está com as energias descontroladas e afeta o seu emocional. Aí vai aparecer essas sombras, coisa que vem dessas sombras, que são energia negativa, que vai afetar. E isso aconteceu comigo, eu tinha essa compulsão. É por isso que eu me alimentava compulsivamente, e agora eu sinto no corpo que é o quê? Eu tenho diabetes e tenho pressão alta por causa da má alimentação. Entende? Então essas coisas acontecem com a gente. Por quê? Eu não sabia lidar com as emoções que vinham dessa sombra, que é inconscientemente. Eu não sabia, estava com estresse, estava com a tensão e as emoções bastante afloradas, coisa que acontecia ao nosso redor. Eu não conseguia lidar com essas emoções, porque não tinha a consciência ainda para elaborar essa emoção. E o que é que acontecia? Acontecia que tinha o gatilho dessa força inconsciente, e aí fazia com que eu aí descontava em quê? Eu descontava na compulsão de comer. Okay? Tem outras pessoas que vai na compulsão de bebida. Aí fica viciada no álcool, outras em drogas, sabe? Até outras em remédio. Sabia, pessoal? Tem pessoas viciadas em remédio. É droga também, mas é uma droga que para a sociedade, para o conceito humano, é controlada, que é passada pelo médico, mas as pessoas estão viciadas também. Então, essas coisas que acontecem quando a gente, ele fala aqui, quando
Além disso, quando nós podemos acabar se relacionando com comportamento não saudável. Tá vendo? É o que? Quando não trabalhamos a sombra, que é a nossa energia inconsciente. Precisamos trabalhar essas tensões, essas coisas, essas energias inconscientes, para que não aconteça isso aqui, ó. Acabe a gente sofrendo de doenças físicas. Acabe isso somatizando no nosso corpo. Também doenças emocionais, coisas, sabe? Vai revelar dentro do nosso corpo. Por quê? É uma defesa da nossa consciência. Porque aquela energia, a consciência não permite. Então ela lança para o corpo para dizer assim, ó, cuide disso aí. Então, é um sintoma que a consciência está dizendo assim, olha, você não está cuidando dessas energias, cuide disso aí, ó. Aí vai reverberar no corpo, aí quando reverbera no corpo, o que é que acontece? Você vai para o médico, ele vai passar remédio, aí o médico vê, não resolveu, aí vai mandar você para um psicólogo, aí que depois o psicólogo manda para o psiquiatra, sabe? Porque vê que é coisa do seu inconsciente. É a somatização, entende? Aí acontece isso. Você só vai cuidar dessas coisas emocionais, dessas coisas, quando reverbera no corpo, quando atrapalha o seu dia a dia. Mas as pessoas não vão procurar uma terapia energética, sabe? É a conexão espiritual. Por quê? Ela, por enquanto, ainda não se manifestou no corpo, ela tá tudo de bom, ela tá ali só recalcando. Mas quando o negócio tá tão forte que é lançado para o corpo, que começa a reverberar no corpo, aí ela vai atrás. Ela vai atrás do médico, o médico examina. Eu digo, não, nada, não tem nada não. Aí toma esse remédio aqui. E aí também caminha para terapia, para os psicólogos. Aí chega lá o psicólogo tal, para aí ver que tem coisas emocionais ali. Aí se você tiver descontrolado, ele manda você para o psiquiatra para passar remédio, o diazepam da vida, para controlar as suas emoções. Entende? É isso que acontece com as pessoas. Porque vem dessas coisas inconscientes, da sombra. E elas não estão atentas. Entende? E aí é por isso que ela vai procurar psicólogo. Só vão procurar psicólogo quando o negócio está somatizando no corpo. As pessoas são assim. Ela não procura uma terapia, não procura um negócio energético, como trabalhar as emoções energéticas dela, a linkagem com a espiritualidade. Ela não procura trabalhar isso. Por quê? Só quando acontecem essas coisas. Entende? É o que ele está falando aqui. Vai reverberar no nosso corpo. Aí ele fala aqui, né? Aí qual a melhor forma de lidar com a sombra? Ele faz uma pergunta: como é que você tem que fazer isso? Se tiver acontecendo isso com você. Ele fala, auto-observação é o quê? Quem que vai observar? É a sua consciência vai observar essas emoções. Autoconhecimento, você tem que buscar o conhecimento para que dê à sua consciência essa possibilidade de elaborar essas energias que vêm da sombra, entendeu? E ele diz terapia. Ele fala isso para você buscar essas coisas se tiver acontecendo isso com você. E está acontecendo com todo mundo, pessoal. Todo mundo tem sombras, tem energias inconscientes aí, que precisa ser trabalhado. As nossas emoções negativas, né? Que a gente às vezes nem quer falar, não quer que os outros saibam, sabe? Então, vai para uma terapia, um lugar reservado. Tem o terapeuta que vai ouvir aquelas suas coisas. Ele vai entender isso. Ele sabe, ele estudou sobre isso. Como eu estudei sobre isso. Eu sei, eu entendo o que se passa na pessoa, né? Aí ele fala isso para buscar as terapias e o autoconhecimento, né?
a autoobservação, né? Mas eu também falo para buscar a trabalhar as energias e linkar com a espiritualidade. Eu coloco algo a mais, porque isso tem a ver também com a espiritualidade. Você vê, pessoal? Por que isso tem a ver com a espiritualidade? Porque é coisas que vêm da alma. Da alma, então a alma é aonde? A sua consciência está onde? No mundo espiritual, pessoal. Entende? É uma instância espiritual. Então, como é que não é coisa espiritual? Agora, só que o psicanalista Carl Jung decifrou isso, como Freud também, né? Que é do inconsciente, decifrou. E ele decifrou isso e falou que a gente tem essa sombra. Que as pessoas falam que é a alma escura. E tem a alma clara, né? As pessoas falam isso. Tem esse ditado. Entende? Então, aí o que é que fala? A Bíblia fala sobre essa sombra, essa coisa, fala. Eu já falei aqui o versículo lá que o apóstolo Paulo tem aí gravado aí, que o apóstolo Paulo ele diz assim: o que eu quero fazer, isso não faço. E o que eu não quero fazer, isso faço. Aí ele disse: não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Entende? Então, o que é que ele fala? Ele fala que essas sombras, essas emoções, essa coisa inconsciente, é o pecado que está habitando na gente. Entende? E ele não sai não, pessoal. Você tem que lidar com ela, com essas energias. Você vai viver, enquanto você tiver corpo, você vai ter que viver com essas emoções e controlar. É por isso que a ajuda do trabalho da energia do corpo, das emoções e a linkagem com a espiritualidade, isso é tudo espiritualidade. Você vai procurar um terapeuta, você está procurando conexão com a espiritualidade, você quer se conhecer melhor. Ele diz autoconhecimento e autoobservação. Então, isso faz parte também da espiritualidade, sabia? Terapia, isso é coisas espirituais. Foi por isso que eu falei com os terapeutas. Vocês estão fazendo trabalhos espirituais. Os psicólogos estão fazendo trabalhos espirituais. Porque você vai cuidar de quem? Do corpo? Você vai cuidar do ser da pessoa, da consciência da pessoa. Para que aquela consciência daquela pessoa saiba lidar com essas energias inconscientes. É isso que você vai fazer, o terapeuta vai fazer. Entende por que ele está fazendo trabalho espiritual? E alguns não sabem. Entende? Estão pegando, está pensando que vai tratar da pessoa, do corpo da pessoa, porque a pessoa somatiza no corpo, ela pensa que vai tratar o corpo da pessoa. E não é. Você vai tratar a consciência. Então, é um trabalho espiritual. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho terapêutico aqui? Estou. É um trabalho terapêutico. Mas um trabalho terapêutico por quê? Mas também com espiritualidade. Por quê? Eu sei que se curar a sua alma, curar o seu ser, a sua consciência, vai lidar melhor com essas energias. E aí, sua consciência está no corpo, vai reverberar onde? No seu corpo, no seu comportamento. Você vai se sentir bem. Entende, pessoal? Então, esse é um trabalho espiritual também. É o que eu estou explicando para muitos terapeutas. E tenho amigos aqui que tomaram psicologia lá, são terapeutas que estão nas minhas redes sociais. Se eles verem esses vídeos, para eles entenderem que o trabalho que eles estão fazendo é um trabalho espiritual também. Porque é permitido pela espiritualidade esses conhecimentos que foram passados por Freud, Carl Jung, vários outros, para que a gente trabalhasse a psique
humana, que é a nossa consciência, entendeu? Que tem coisas emocionais que estão na alma da pessoa. Então, esse é um trabalho espiritual. Então, você que é terapeuta, você tem um trabalho espiritual a lidar, sabe? Com a alma e a psique da pessoa. Então, a Bíblia fala sobre isso? Fala. Eu já falei o versículo do apóstolo Paulo. E aí vou falar outro versículo aqui. É de 2 Reis 20:10. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então, a nossa sombra, ela pode declinar, ela pode se manifestar sim. Mas você tem que controlar essa energia e tem que fazer o quê? Que ela volte 10 graus atrás. Fique na sua posição aí. Não incomode. Entende? Ezequias também sentiu isso na pele. Não incomode a vida dele. Porque a sombra tem essas coisas inconscientes, pessoal. Que às vezes você viu lá que são desejos reprimidos, coisas que às vezes não são aceitáveis pela sociedade e nem por a gente mesmo reprime isso. Quando o nosso próprio inconsciente, através do superego, reprime essas forças da sombra, entende? Porque é o processo da nossa consciência, do superego, fazer isso. Coisas que vai trazer mal para a gente se relacionar aqui no mundo, ele reprime. Mas precisamos trabalhar elas. Falar sobre elas, lidar, fazer trabalho energético, linkar com a espiritualidade, se linkar mais com a sua espiritualidade, entendeu? Com o eu superior. Porque quando você se achega a esse eu superior, ele pode fazer esse trabalho de limpar todas essas coisas. Entendeu, pessoal? Aí também achei aqui um versículo lá também da Bíblia. Está lá em Jó 34:22. Não há trevas nem sombra de morte. Aí, ó. É considerado como uma sombra da morte. Onde se escondam o que pratica a iniquidade. Entende por quê? Essa sombra é considerada como coisas mortais que vai trazer para a sua consciência. E coisas que é considerada como iniquidade. Você não pode se esconder essas coisas, porque ela vai se manifestar. Então, você tem que trabalhar essas energias. Entende? Trabalhe ela, porque não vai poder esconder essas coisas que lá. Para que não pratique essas coisas que tá ali, aqui, que vai ser como iniquidade para a gente. Ser como algo ruim, algo que o nosso consciência vai nos acusar, que é o superego. Você viu lá no estudo. Então, é por isso que a gente tem que trabalhar essas energias, sabe? Pegar essas energias também, transmutar ela e lançar na Terra. Isso com a ajuda do eu superior, que vai ajudar você a transmutar essas energias negativas para que a sua consciência trabalhe livremente. Aí é por isso que você vai sentir uma paz, nada vai incomodar, a confusão mental não vai vir, e aí você não vai refletir isso no seu corpo, entende? Mas quando você não trabalha, isso vai refletir no seu corpo. Você viu lá que afeta a nossa saúde. Quando não trabalhamos a nossa sombra.
Entende? Então, precisamos fazer esse trabalho. E é um trabalho espiritual também. Se você vai buscar uma terapia, um terapeuta, um psicólogo, você já está começando a trabalhar essas sombras dentro de você. Que é o autoconhecimento, a autopercepção, que você vê que tem alguma coisa errada, você procura, você já está dando um passo importante. E aí precisa o quê? Buscar também coisas espirituais, se linkar com esse eu superior para poder ajudar você nessa transmutação dessas energias. Entende? Isso que é transmutar. Você vai transmutar essas energias negativas em uma energia boa. Aí sua consciência vai estar livre, ó. Você vai sentir uma paz, nada lhe incomoda, você vai sentir uma alegria. Aí só vai brotar coisas boas da sua alma, que é dita como coração. Entendeu? Então, aí vai botar coisa boa, aí sua consciência vai se alegrar. E o superego vai trabalhar ao seu favor. Você vai fazer coisas boas, aqui você vai se sentir em paz. Os pensamentos não vão lhe acusar, sabe? É isso que é o trabalho espiritual. E muitos não entendem aqui. Pensa que eu estou falando de religião. Porque eu uso aqui, ó, também coisas que ele diz que essas escrituras, essas bíblias são da religião tal. Sabe? A mesma coisa é os espiritualistas também. Pensa que esses trabalhos de energia da consciência é religião, mas não é. Entende, pessoal? É isso que eu queria trazer nesse conceito de sombras, para que você entenda que é tido no cristianismo aí, no meio religioso, como um pecado que habita na gente, essa sombra, entende? Como algo de ruim, algo, mas são a nossa energia que vem da inconsciência, porque nosso corpo é um corpo primitivo, pessoal, é um corpo animal, entende? Temos energia animalesca ainda, que precisa ser trabalhada, entende? Então, esse é o vídeo que eu quero deixar. Graças a Deus por mais um dia. E até a próxima, se Deus permitir.